uma percepção sobre o movimento estudantil, que é essa. Aí eu falei, mãe, na boa, esses anarquistas não estão com porra nenhuma, não. Não é isso que eu quero pra mim. Eu queria alguém que me ajudasse a entender como é que a gente faz uma leitura e uma discussão do movimento estudantil a partir desse viés anarquista. Porque os marxistas sempre tiveram no movimento estudantil, né? Tava lá a Convergência Socialista, tava lá o PCdoB, o PCB, os caras estavam lá. Mas a gente não tinha esse contato com a ideia anarquista. Aí eu me fechei em mim e falava, não. Aí eu ia nas palestras, sentava, ficava ouvindo, né? Mas não tinha a intenção de participar. Em 86, me chamaram para fazer parte de uma mesa sobre o movimento punk. E eu sempre fui muito bocudo, e a minha boca grande um dia vai me levar a algum lugar ruim, né? Mas faz parte, né? Vamos lá. Pô, cheguei lá no Centro de Cultura em 1986, eu, Gurgel, sentado assim, a gente sempre cheguei muito cedo nos lugares, né? E chega um velhinho, parecia uma caveira ambulante, torto, né? Já tinha, acho que seus 80 e poucos anos. Carlos Odaguiri. E aí? Sentou bem no nosso lado assim, interrompeu a nossa conversa, eu já fiquei, velhinho filho da puta, folgado pra caralho, vem aqui se meter numa conversa, qual que é? Ele olhou pra nossa cara e falou, e aí, o que vocês querem fazer? Não deu tempo de falar, o Gurgel já falou, Revolução Social! Aí ele, pá, quietinho, é só Revolução Social que vocês querem fazer? E depois da Revolução Social? Eu olhei pro Gurgel com aquela cara de se fudeu. Mas na verdade era o que eu ia responder, né? E aquele dia, tudo que aquele velho falou me fodeu. Todas as minhas certezas, todas as minhas certezas adolescentes da minha onipotência foram por água abaixo. Um dos caras que estava na mesa era o Falcão dos Comungados. Nós somos mais de 1000 punks anarquistas do São Paulo. O velhinho levanta a mão e falou, cadê os 1000 punk anarquistas que se tiverem aqui nessa sala não tem 40? Porra, 1000, cara, vamos fazer revolução. Eu de camisa camuflada, calça do exército pintada de preto, coturnão. Você não acha que os símbolos que você usa são os símbolos, não é uma contradição os símbolos que você usa em relação àquilo que você defende? Porque isso não... Porra, eu não ia falar pro cara que nem a polícia dizia pra mim que eu estava vestido para um armamento bélico, né? Porque a polícia quando me batia dizia que eu estava vestido... Isso é bélico, porra, eu tô armado, eu tô vestido com um fuzil, tô vestido com um canhão, caralho, porra, que é isso aqui? Aí eu olhei pra ele, pô, aquele dia foi cruel, assim, acho que... Se eu tinha 10 certezas, 9 delas se acabaram ali, eu fiquei muito constrangido com a minha onipotência juvenil. Mas terminou... E ele foi embora mais cedo, o cara morava no Guarujá, né, meu? Eu fui pro Jaime e falei, ô Jaime, dá um deixo desse cara aí pra mim aí, eu queria ir trocar ideia com ele, né, meu? Aí eu falei pro Jaime, eu falei, esse velho é foda, né, meu? E porra, isso. Não, o cara é um cara inteligente. Aí o Jaime contou a história dele, aí eu fiquei mais instigado a falar com ele. O cara que esteve no campo de extermínio, o cara que lutou na guerra, o cara que lutou na Guerra Civil Espanhola, o cara que não sei o que. Eu falei, caraca, mano. O cara sabe do que ele está falando e ele é um fudidão. E eu sou um moleque que tô achando que tô arrebentando a boca do balão. Pá. Peguei o endereço dele, comecei a me corresponder, me tornei um pouco mais íntimo, né, de ir na casa dele, conversar com ele. E nessa relação com ele, com os... que era diferente, você chegava no Centro de Cultura, não melhor e não pior, diferente. Tinha 10 velhos ali, você ia trocar ideia com os caras. Eu lutei na Guerra Civil Espanhola, tive preso no campo, não sei aonde, tive não sei o que. Cada vez que os caras abriam a boca para falar, era uma palestra à parte. Você falava, caraca, mano, era muita coisa, era muita informação para absorver muito rapidamente, principalmente para nós. Eu, porra, nasci e me criei na periferia, né, meu? Só estudei em escola pública. Não é que nem os caras que chegam nos lugares e já conhecem um monte de coisa, porque a educação familiar, a educação formal... Não, meu, a educação familiar na minha casa era, quando muito, teologia da libertação. Porque tinha uma parte da minha família que achava que esse negócio de padre colocar a enxada em cima da igreja para abençoar a enxada era coisa do demônio. Tinha que excomungar o padre, não tinha nada a ver com aquilo que eles acreditavam de religião.
Né? O trabalhador fez greve, ó, eu quero trabalhar, passa por cima do trabalhador e pronto, porque eu quero entrar na fábrica. Então eu não vim de uma família revolucionária, socialista, que todo mundo é esclarecido. Né? É uma galera limitada, né, meu? Eu sou a primeira geração a chegar numa universidade, como muitos de nós nessa sala devem ser. Né? É difícil para nós nessa condição. E aí, nesse contato com essa galera mais velha, é outra parada, né? Eles não passaram pela universidade, mas são os caras que têm uma experiência de vida e uma cultura que a universidade não te dá. E aí não são só eles, né? Eu fui casado com uma garota que é filha de portugueses, e eu ficava espantado de ver o quanto que eu aprendi da história da Península Ibérica com o meu ex-sogro português, e eu não aprendia na universidade. Porque o cara, porra, falava, lia muito, falava, né, portugueses, os caras tinham uma educação, acesso a uma educação, coisa e tal, que a gente aqui nem sequer imaginava. Quando você ia falar com o cara, era outra história. Então, no Centro de Cultura tinha muito isso nesse período. Né? A gente até estava brincando ali, né? O problema é que tem alguns desses portugueses que eu acho que estavam lá mais para a região lá da Catalunha, coisa e tal, que falavam um espanhol que nem o próprio espanhol talvez entendesse, porque era outro idioma. O Pedro Rueda era um. A gente, de 10 palavras, pescava 2, tentava compreender uma terceira e ia deslanchando a conversa, porque não avançava muito. E o cara foi, se não me engano, um tenente ou um capitão na guerra. Então era um cara que, quando sangue, né, ele andava de muleta, ele tinha tomado tiro. Ele contava essas coisas para nós. Então isso foi uma coisa que me atraiu muito. Né? Aquela instigação juvenil, punk, pá, chegar ali, encontrar aqueles caras que estavam me educando de uma maneira diferente, me possibilitando entender e conhecer outras coisas, foi muito importante. Sem contar que você assistiu uma palestra, eram todos os caras que estavam dando aula na universidade para mim anos depois. Né? Eu assisti muitos desses caras nessas palestras do Centro de Cultura. Mas nem tudo é um mar de rosa, né? Quando eu, de fato, falei assim, não, vou participar desse negócio aí, né? Estou gostando do negócio, vou participar. Quando eu decidi participar, que eu tentei me aproximar, pô, você está lá no movimento estudantil, você passou pelo movimento sindical, ninguém chega verde numa situação dessa ao ponto de não saber que tem um núcleo que toma decisões. E eu cheguei querendo saber quem tomava decisões, pô. Como é que é? Como é que é a assembleia? Como é que é a reunião? Como é que é não sei o quê? E aí ninguém queria me responder, né? Não, a assembleia tem, mas já teve. Mas quando vai ter a próxima? Não sei. Nós ainda vamos marcar. Quando vai ter a reunião da comissão administrativa? Vai ter. Vai ter. Vai ter, você fica ali, né? Mas os caras muito inteligentemente, depois de um tempo, perceberam que eu, então a minha ex-companheira também, né? Nós estávamos muito afoitos, né? Então vem cá, organiza a biblioteca do Centro de Cultura Social, porque é a coisa que você faz com o militante, né? O militante está com vontade de participar, dá trabalho para ele, cara, dá responsabilidade para ele. A partir do trabalho e da responsabilidade você vai perceber se ele é ou não um cara que está apto a você chamar para a organização, para participar. E aí a gente tem que ter não ter essa ingenuidade de achar que todo mundo chega no mesmo lugar para estar na mesma situação, na mesma condição, porque não é verdade. O Jaime, ele tinha uma maneira de descrever isso, que ele dizia assim, existem espaços de confiança que vão se distanciando do núcleo, mas todo mundo merece confiança, só que quem está no núcleo ali é a galera que você sabe que vai mesmo. E conforme vai se distanciando, você vai aceitando a contribuição e a colaboração das pessoas, entendendo que eles estão numa esfera um pouco mais distante. Então é lógico, o cara que viveu a ditadura, alguém que guardasse um jornal que poderia ser considerado subversivo, era super importante. Que alguém que te metesse num avião, num trem, num lugar e te tirasse daqui, era super importante. Mas não era um militante. Às vezes era um amigo, às vezes era um parente, às vezes era um outro cara. E ele falava assim, imagina você joga uma pedra no lago, né? Ela forma várias ondas. Aquela primeira onda ali são os companheiros. Conforme